Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Queria estar compartilhando um texto com vocês que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nos versículos de número 5 e 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eu vou ler o versículo 7 também. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, nós estamos diante de um texto, a qual no capítulo 12, a Bíblia vai dizer no versículo 1, que Herodes, ele vai estender as suas mãos contra alguns da igreja para maltratar. Tiago, irmão de João, o apóstolo de Jesus Cristo, vai ser morto a fio de espada a mando de Herodes. Quando Herodes mata Tiago, a Bíblia vai dizer que o povo vai se agradar daquele ocorrido. Então Herodes, vendo que agradar ao povo, ele vai mandar prender também Pedro. Mas como estava acontecendo uma festa em Jerusalém, para não causar alvoroço, ele vai esperar a festa acabar para apresentar Pedro, para que Pedro viesse ter o mesmo destino de que Tiago, o apóstolo de Jesus Cristo, a qual ele matou ou mandou matar a fio de espada. Ou seja, após o término da festa, o propósito que estava no coração de Herodes era apresentar Pedro e matá-lo diante da sociedade. Mas Herodes, ele não sabia que enquanto ele estava armando todo aquele plano para destruir Pedro, a igreja estava em fervente oração na casa da irmã Maria. Herodes não sabia que estava acontecendo um culto, digo assim, de intercessão, de oração na casa da irmã Maria. Enquanto Herodes estava com um plano maligno no seu coração de destruir o servo de Deus, o homem de Deus, o líder da igreja primitiva, a igreja estava orando. E a oração não parava. A oração era fervorosa. A oração era feita com intensidade, era incessante. Todos estavam em unidade, na mesma frequência, na mesma ligação, no mesmo propósito. Mas o que nós aprendemos com esse texto é que a oração não pode parar na nossa vida. A oração não pode cessar na vida do crente. Não deixe que a oração
venha parar dentro da sua casa. Que a oração, que é o meio de contato entre o crente e o Senhor, não venha cessar na sua vida. Pois Tiago diz que a oração, ela pode muito aos seus efeitos. Irmãos, a oração ainda quebra decretos. A oração ainda muda sentença. A oração ainda quebra correntes. Você não está vendo, mas a sua oração está entrando em lugares desfavoráveis. Você não está vendo, mas a tua oração está entrando dentro de prisões. Herodes já tinha tudo arquitetado. Herodes já tinha tudo preparado. O cenário já estava preparado para Herodes apresentar Pedro e Pedro ter o mesmo destino do que Tiago. Só que Herodes não contava, não esperava que a igreja do Senhor estava posicionada. Posicionamento. Quando um crente se posiciona, o céu se abre. Quando um crente se coloca na posição, o céu age a favor dele. Enquanto Herodes estava com tudo preparado para matar Pedro, para apresentar Pedro, a Bíblia diz que ele já estava para apresentar Pedro, mas a Bíblia também diz que o anjo do Senhor desceu na prisão, a qual Pedro estava amarrado entre dois soldados. Mas o anjo desceu, as correntes foram quebradas e Pedro saiu de lá intacto, sem danos, sem feridas, porque quando Deus ele faz por completo. Jesus chegou primeiro. Antes de Herodes vier com decreto para matar Pedro, Jesus chegou na frente. Jesus vai chegar na frente desse problema. Jesus vai chegar na frente dessa causa. Não tem nada perdido, não. Talvez o cenário possa ser desfavorável. Talvez o tempo possa ser desfavorável. Mas Deus não depende de cenário favorável. Deus não depende de tempo para fazer a obra na sua vida. Pedro saiu de lá com vida. E Deus deu vitória à igreja. Então fique com essa palavra, medite nessa palavra, pratique essa palavra. Deus é contigo. Que Deus vos abençoe. Fique na paz, meus irmãos.